Então, pessoal, primeiro de tudo, coloca aqui no chat, né? Se você já tinha ouvido falar de Jobs to be Done, sabe alguma coisa. Quer dizer, vamos lá. Se você nunca tinha ouvido falar a primeira vez. Dois, se você já ouviu falar, mas está curioso para saber o que é. E três, se você conhece, já usou, já sabe falar alguma coisa com alguma propriedade. O Jobs to be Done, que é o assunto de hoje. Então temos grande e vasta, Fernanda e Carlos Hang querem sobre. Vou deixar com vocês, então, já que vocês são o número 3, ó. Paula também, me ajudam nessa? Mais bacana, então temos vários. Quem falou que só vai poder acompanhar ouvindo? Não tem problema, Ju. Inclusive, depois eu quero conversar com você, porque você falou que ia passar 3 finais de semana com a gente em novembro. Mas não vi lá você, depois a gente vê isso certinho. Só na teoria? Legal. Então, gente, aqui eu separei alguns slides, ele é do material do Shift Up, né? O Shift Up, para quem não conhece, ele é um programa que o Jürgen, o criador do Management 3.0, fez depois do Management 3.0. Então, ele é... E assim, era um programa de qualificação sensacional, eu estava acompanhando, mas como ele teve uma demanda muito forte, né? Ele criou o Shift Up, e isso fez ele mover os esforços dele. Ele acabou dando uma pausa no Shift Up, né? Então ele não sei se vai retomar, como que vai ficar, como um programa de qualificação, mas independente de qualquer coisa, o Shift Up deixou uma herança aí maravilhosa, que foram 3 workshops que ele criou dentro desse contexto, né? O de Business Agility Foundations, o de Leading with Agility, né? Sendo um líder dentro da agilidade, e o de Product Management. Esse material aqui, especificamente, eu peguei no de Product Management, mas ele aparece, né? Porque os 3 workshops, eles seguem essa linha de experiência, produto, inovação, né? Então, todos eles têm uma pegada parecida. Então, os conteúdos se misturam, né, e se relacionam. Mas vamos ver aqui o que ele fala sobre Jobs to be Done, e começa com esse carinha aqui, né? Ele fala o quê? Quando a gente compra um produto, a gente não está a gente está contratando para realizar algo. Então, por exemplo, eu falei que eu quero trocar um monitor. Na realidade, não é bem um monitor, eu não quero um monitor, mas eu quero realizar algo com esse monitor. O que será, né? Então, muitas vezes a gente fica focado no produto, mas o que será que o cliente quer fazer com ele, né? Então, tem um exemplo aqui que é o café, né? O Jürgen é um cara que gosta muito de café, e sempre que ele vai numa cidade nova, ele quer o quê? Conhecer as cafeterias locais. E aí ele até conta uma história, porque sempre ele acaba, no fim das contas, indo parar na Starbucks, né? Por mais que ele vá num cafezinho, por que a Starbucks? Porque, na verdade, ele não quer o café em si. Ele quer um lugar confortável, onde ele pode passar um tempo que dê para ler e-mail, dê para ele fazer alguma coisa. Quem oferece isso, né? A Starbucks sempre. Então, às vezes ele chega num café, inclusive, essa semana ele fez um tweet que eu coloquei aqui, porque ele foi viajar, chegou numa cidade, foi agora, 26 de outubro. Olha a plaquinha lá, no café que ele foi. E aí ele comentou, né, como você pode fazer um viajante não se sentir bem-vindo no seu café. Então, pensa, né, se ele é um cara que gosta de ir em cafés para poder ler os e-mails dele e trabalhar, essa cafeteria já falhou miseravelmente, né? Então, o que ele vai fazer? Atravessar a rua e vai na Starbucks. Né? Então, isso que é a questão da gente saber o que o nosso cliente realmente quer realizar. Aqui tem até o link, tá? Quem quiser seguir ele no Twitter, eu acho que vale a pena, porque ele é um cara sarcástico, né? Mas é muito legal o jeito que ele aborda. Então, é aquela história do prego, né? Você foi lá, comprou uma furadeira porque você quer pregar algo na parede. Então, por que será que as pessoas fazem um buraco na parede? Então, primeiro, para fazer um buraco. Mas não é à toa, né? Ela quer colocar um gancho nesse buraco. Para quê? Para poder pendurar um quadro. Para quê? Para decorar a sua casa. Por que ele quer decorar a casa? Porque ele quer que a casa tenha o estilo dele. Então, no fim das contas, não é sobre fazer um buraco na parede. A furadeira em si não tem tanto o que de estar lá, né? O cara que está querendo expressar seu estilo, ele não precisa dar furadeira master power, né? Ele precisa de algo que faça um buraco bem rapidinho, né? Então ele até comenta, é legal esses porquês, ele está aqui, ó.
a gente pode ir descendo, né? Então, tá vendo? Ele quer fazer um buraco, mas por quê? Por quê? Por quê? Quanto mais porquês a gente for fazendo, mais a gente vai subindo o nível aí do nosso jobs to be done, até chegar lá no principal que ele quer, tá? Por que que isso é legal, né? Vamos voltar aqui em cima. Os clientes, eles pensam em termos de solução, né? O cliente, ele quer solucionar algo, e o nosso trabalho, né, como organização, PO, Product Manager, é encontrar qual é o job to be done, né? Qual que é o problema que ele quer resolver e o jobs to be done. Então, ele pensa em solução, eu quero matar minha fome. Aí qual que é o problema? Você vai descobrir que ele não tem um lugar próximo e fácil para comprar coisa, né? Então, e aí a gente pensa no que ele quer realizar, que está aqui, ó, né? Quando a gente faz uma user story, que é o que a gente está mais acostumado aí no mercado, a gente tem muito uma orientação por solução, né? Então, como motorista de carro, eu quero um suporte magnético para poder usar o telefone ali enquanto eu dirijo. Então, essa é a história de usuário. Então, a gente já direciona para uma solução. Qual que é a ideia do Jobs to be Done, que eles chamam aqui de Job Stories? Nós ajudamos motoristas de carro a melhorar a operação do smartphone e poder desfrutar de uma viagem relaxante. O que o cara quer mesmo é viajar numa boa e poder manusear o celular. Então, eu tô orientado ao problema. O problema dele é melhorar a operação do smartphone, tá? Se eu ficar preso no suporte magnético, talvez eu não vá resolver o problema essencial dele. Existem mil outras formas, né? Até tem uma imagem, ela tá aqui, tá, ó. Esse é um cenário muito bacana, né? Por quê? Aqui a gente tem 3 diferentes produtos que servem para o mesmo propósito, se localizar. Então tem uma bússola, tem um mapa e tem um GPS do carro. O que que acontece? O Jobs to be Done, o que que a pessoa quer, independente do produto? Ela quer se localizar, quer saber para onde ir. Então o Jobs to be Done, ele é agnóstico de solução, porque o meu problema é o mesmo, independente da solução que eu use. E eu até tenho usado, gosto muito desse slide, porque eu não sei se vocês têm acompanhado as notícias, mas o Google, ele está sentindo na pele um fator interessante. A nova geração TikToker, ela não está mais indo no Google Maps procurar o que fazer. Se eu quero ir para a baladinha hoje à noite, o jovem vai procurar onde? No TikTok. E sabe por que que é interessante isso? Porque quem nasceu na década depois do ano 2000 nem sabe o que é um mapa, gente. Eles nunca pegaram o mapa na mão. Então, o Google Maps, para eles, é coisa cringe, né? É da outra geração. Então, eles vão no TikTok, fica clicando lá e vê o que que as pessoas recomendam. Então, o Google ele já está fazendo uma estratégia para quê? Para conseguir fazer talvez um acordo com o TikTok ou alguma forma de aproveitar isso, porque o Google está perdendo o mercado, o Google Maps. Só que qual que é o problema? Continua sendo encontrar um lugar para ir, né? Só que a solução agora não é mais o Google Maps, é o TikTok, né? Então essa que é a ideia, a gente ter um foco no problema. Tanto que tem um outro aqui, eu não coloquei o slide, mas é aquela coisa que tem até o podcast da K21, né? Love the Problem. Por que que chama Love the Problem, né? Porque ele fala, ame o problema, né? Não se apegue à solução. Né? Então, aqui tem um exemplo do que é Jobs to be Done, né? Aqui ele pegou em várias definições por aí, e uma delas é algo que descreve o que um grupo de pessoas está tentando alcançar ou realizar. Então, ele pode ser uma tarefa, pode ser uma meta ou objetivo, pode ser algo que eu quero resolver, ou até algo que eu estou tentando evitar. Tem outra definição que fala, ou algo que eu pretendo usar, né, pretendo mudar de vida, mas não faço porque tem restrições, que é aquele do alimentar. Eu quero me alimentar melhor, mas eu não faço isso porque não acho nenhum lugar prático, né? Não tenho tempo, estou aqui no almoço e aprende, como que eu vou fazer uma comida saudável, né? Ou então a manifestação de uma necessidade ou desejo não atendido em resposta a um gatilho. Precisei fazer alguma coisa, não tinha algo que resolvesse isso. Isso pode se tornar um jobs to be done, tá bom? Então tem alguns exemplos aqui, mas para ajudar, a gente tem um template, né? Que é quando tem uma situação, o gatilho, eu quero realizar algo para que
eu atinja um porquê, né? Então, quando sou pago por um serviço, eu quero uma nota fiscal para o meu contador poder se virar com isso, né? E é interessante porque uma job story, ela é muito mais focada em contexto do que na persona, né? Porque o contexto tem tudo a ver, né? Se eu tô nesse contexto, eu quero uma coisa, mas se o meu contexto é um outro, eu posso, né, querer uma coisa diferente. Então, trabalhar com personas, como a gente fazia na história de usuários, é complicado porque, às vezes, a mesma persona, dependendo do contexto, ela pode querer coisas diferentes, tá? Foca mais na necessidade do que uma persona específica, mais no problema. Então, olha um exemplo aqui. E eu acho muito legal esse slide, gente. Tem umas nuances, né? O Jürgen, ele é muito preocupado com termos, definições, né? Esses dias alguém fala assim, o Anfix é um novo framework, aí ele já sai matando porque ele fala, não, não é framework. Mas olha que interessante, ele não está falando de certo e errado, né? Isso aqui não é tão bom. Por exemplo, escovar os dentes melhor. Quem quer escovar os dentes melhor? Na verdade, se eu pudesse, eu nem queria escovar o dente, né? Queria que ele se autolimpasse. A gente quer o quê? Manter os dentes limpos e saudáveis. Ninguém quer cortar e filtrar foto. A gente quer compartilhar fotos incríveis, momentos incríveis. Ninguém quer ler livro com criança. A gente quer o quê? Passar lições, passar tempo com os nossos filhos. Então, sempre tentar sair, né, de algo muito específico, que é focado em solução, e ir mais para algo que não foca em solução. Se eu ficar pensando que as pessoas querem um jeito melhor de escovar o dente, eu vou criar uma pasta, uma escova de dente eletrônica, uma escova de dente cibernética, uma escova de dente com internet. Mas, na verdade, se eu focar que as pessoas só querem manter o seu dente limpo, isso abre caminho para uma infinidade de soluções, né? E aqui tem alguns exemplos. Ó. Quando eu leio um artigo, assisto a um vídeo ou um webinar, eu quero que isso tenha um resultado concreto para mim, para que eu sinta que estou ganhando o meu tempo com sabedoria, que eu sinta que estou gastando o meu tempo, que é o que vocês estão fazendo aqui. Né? Se eu pensar que vocês querem simplesmente ouvir alguém falando, eu vou ficar falando aqui sem parar. Mas será que é realmente isso que vocês querem? Né? O que será que vocês querem vindo buscar aqui? Né? Ou quando eu faço bom progresso em minha jornada de aprendizado, eu quero compartilhar os resultados para receber elogios por todo o trabalho que fiz. Aqui é claro, a gente vê muito isso no LinkedIn, né? As pessoas às vezes fazem, a gente fez um evento semana passada que teve bastante pessoas, até hoje eu recebo lá, Thiago, onde eu pego o meu certificado, tal? Porque o pessoal tá doido, o quê? Para compartilhar. Eu não posso ignorar, né, que eles querem isso. Né? Então é interessante isso. Vamos ver o que a Viviane falou aqui. Group Storytelling eu não conheço muito, se você quiser depois comentar algo. Mas, claro, né, para você entender o job story, você vai ter que entender a história, o que, que tem ali. Né? Mas olha o que, que o Steve Jobs fala, né? Não é trabalho do cliente saber o que ele quer ou precisa, né? Então a ideia é a gente saber explorar para chegar no que ele realmente quer, tá? E se a gente ficar só no superficial, a gente nunca vai fazer, tá? Então o porquê aqui já é uma forma, mas também observar, né? Se eu estou falando do exemplo de escovar o dente, faz o seguinte, na sua casa, quando alguém for escovar o dente, fica observando, né? Que horas ele reclama? Ou quem tem filho, né, que luta e briga para não quer escovar o dente e tal, tenta entender por quê. Por que que você não quer parar o que você está fazendo para escovar o dente? Né? E tenta identificar realmente as dores e tudo mais, né? Então tem muitas formas de você explorar isso, tá? E claro que uma delas mais efetiva é você ir lá entender a cena onde a pessoa está realizando e o que que ela está realmente fazendo. Tranquilo, pessoal? Eu vou propor uma atividade aqui para a gente explorar um pouquinho isso. Eu fiz isso ontem, semana passada, que eu estava lá na Polônia, né? Para vocês terem uma ideia, lá com o próprio Jürgen, e a gente fez esse exercício aqui de Jobs to be done. Então, eu peguei e traduzi aqui para a gente poder já. Isso é novidade, tá? Porque é coisa que ainda não foi lançada, mas eu já dei uma antecipada aqui. Ele colocou um template que ele misturou duas coisas, né? Que isso a gente explica muito nesses workshops, depois no Anfix a gente fala que é o quê? O Jobs to be done, que é o que a pessoa quer realizar, mas o que a gente pode testar
para ver se é uma solução possível, funcionaria. Tá, então a gente pode falar o quê? Ó, escolha um exemplo de produto, isso eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Escolha um exemplo de produto do qual vários de vocês são clientes pagantes. Por exemplo, Spotify, Amazon, transporte público ou uma cadeia de cadeia? Acho que é cadeia de café, tipo Starbucks ou uma coisa local. Escrevam aqui se vocês pagam algum desses serviços. Coloquem aqui no chat se vocês pagam. E aí, claro, pode ser Netflix, pode ser qualquer coisa assim. Amazon, vocês pagam Amazon, Amazon Prime, Amazon? Leonor é igual eu, né? Paga todos. Amazon, Amazon, Amazon. Disney também. O Disney eu cancelei, porque esse eu assinei por causa, acho que do Soul, né? Eu queria ver o Soul e depois nunca mais usei. Eu falei, tá, gente, sinto muito. Mas acho que a Amazon tá um campeão de audiência aqui. Amazon Prime, Amazon. Então vamos fazer uma coisa, ó. A gente aqui, eu queria saber de vocês, né? Quais são, perguntas, tá vendo? Entreviste uns aos outros sobre o comportamento uns dos outros usando este produto. Então, gente, o que que vocês que têm, assinam e pagam todo mês para a Amazon sentem falta? Ou frustram você, ou vocês acham que poderia mudar? O que que vocês acham que falta aí num serviço como Amazon Prime, Amazon Music, Amazon... Não, tudo bem, não tá. Filmes novos. Aqui a gente está falando então especificamente do Amazon Prime, onde a gente vê filmes e tal, mais lançamentos, portfólio infantil, ela sente falta, mais desconto nos produtos, conteúdo personalizado para o seu perfil. Isso, quando eu fiz esse exercício, a gente falou do Spotify. E eu, sim, na verdade, o que é personalizado do Spotify e principalmente do YouTube, muito repetitivo, né? Frete grátis nas compras, mas não, o Amazon é separado, né? O que dá frete grátis e o que dá a interface mais fluida, mais desconto nos produtos, portfólio infantil. Legal. Então, vamos pegar um que tenha aparecido aqui, tá vendo? Filmes novos, mais lançamentos, um portfólio maior. Então, qual que é a questão, né? Você está lá, entrou na Amazon Prime, como que você percebe que não tem o que você quer? Quem me conta aí? Porque eu realmente não uso muito a Amazon Prime, né? Eu acho que eu até pago, mas eu não tenho tempo. Érica navegando pela plataforma, mas quem quiser até abrir o microfone e puder, me conta como que é a experiência quando você vai navegar. Eu, particularmente falando, a maioria das vezes você abre essas plataformas e esperando achar algo para assistir ou para entreter, né? Você não vai lá, dificilmente você vai com um foco, já falou, vou assistir isso, por exemplo, vou assistir The Boys, beleza. Mas às vezes você tá lá sem fazer nada e quer, bom, vou ver o que que tem na Amazon aqui para eu poder assistir, para passar o tempo. E aí, às vezes, você se depara com a usabilidade ruim do app, né? A navegação ruim, a forma na qual é apresentado o catálogo de filmes e séries, né? E na maioria das vezes você sai de lá e fala, não achei nada do que pode me entreter agora. De tanta coisa que tem lá, você acaba saindo sem acessar nada, mas de repente não é porque não tem, mas sim porque você não achou de forma intuitiva. Uhum. Tá vendo? A Érica quer clicar o menos possível. A Leonor também falou que os filhos dela não encontram nada. Então, ó, para quem, né? vamos dar bem genérico, tá? Porque a gente não precisa agora descer num nível muito assim, mas seria legal especificar. Mas para usuários da Amazon Prime, o que que é uma dor, né? No caso, vocês estão muito falando sobre dor, né? Então, vocês têm uma dor que é não encontrar o que algo para ver, né? Algo para ver. Vocês têm uma dor porque vocês entram lá no Amazon Prime, clica, navega e não acha nada. E aí, o que que vocês têm de necessidade, né?
simplesmente assistir algo, né? Vocês querem, tipo, pensar o menos possível e ter algo, né? Então, assistir algo que agrade, mas por quê, né? Que é o gatilho que você está lá sentado e fala: "Nossa, quero assistir algo". Você está buscando o quê exatamente? Que palavras e termos vocês descreveriam? Suprir o tédio? Eu, por exemplo, falaria distrair, prazer, relaxar. Então, assistir algo que agrade e, agrade, entretenha e relaxe, né. Então a gente quer o quê? E aí você vê, né, o próprio processo de achar um vídeo já é o contrário disso, né. A gente fica pé da vida, é um pé no saco, olha que interessante. Aqui poderia ser, tá, em linhas gerais, um jobs to be done. Vocês percebem que o que que a gente quer? Chegar lá e achar algo bacana para a gente ver. E aí, agora, esse seria muito o foco no problema, né, na questão a ser realizada. Agora eu pergunto para vocês, né, vocês ainda que são usuários, que já estão, tá, algo certo para o momento, olha só, né, porque às vezes algo certo agora não é algo certo no fim de semana, né. Bem colocado, Érica. Agora, o que que vocês acham que poderia ser uma solução? O que que a gente poderia oferecer para vocês, né, para esses usuários, que vocês acham que pode ser uma coisa louca mesmo, gente? Que a Amazon Prime poderia ter uma funcionalidade, uma solução que ajudasse vocês? Ou uma hipótese, né, eu acho que se eu entrasse na Amazon Prime e já saísse tocando um seriado qualquer, poderia ser legal. O que vocês acham que poderia ter aí? Nesse momento, o ideal seria a gente usar uma técnica aí de brainstorming, design thinking, não sei o que lá, mas vamos tentar nos aleatórios aí. Qual que é a ideia da Érica? Um assessment, você diz, Leonor? De fazer um assessment. Tá, então uma opção seria um assessment. Vamos colocar aqui embaixo. Um assessment para entender o gosto da pessoa. Um IA que faça sugestões e Oi, algoritmo. Thiago. Oi, Oi? Oi, consegui diga. ativar o microfone. Então, você pegou aí, exatamente, porque existem alguns aplicativos, como os de meditação, por exemplo, que indica algo específico para aquele momento. Então, de repente, o que que você está afim de ver? Você está afim de relaxar? Ou você quer ver alguma coisa, sei lá, um true crime? Você está afim de, sei lá, ver alguma coisa com a família? Algumas perguntas, talvez não tão óbvias assim, mas perguntas que consiga, de fato, direcionar para um conteúdo mais legal, porque realmente tem tanta opção, mas você fica Uhum. mais navegando nas opções e adicionando na lista do que, de fato, vendo alguma coisa. Quando você vê, já passou o tempo de um filme e você tá ali adicionando na lista, né? Tipo, isso ajudaria Exatamente. muito. Que é o ML, Jailson? Machine Learning. Ah, Machine Learning. Ah, é Jaidson, achei que era o Jailson, já estou confundindo. Diga, Raquel. Oi, Tiago, nessa vibe aí que você colocou aí da brainstorm, vamos pensar em loucuras, né, em tudo, né? Aí eu imaginei a gente tá no barzinho, não tem água de coco, mas aí ele vai e pega no vizinho, né? Para não deixar o cliente sem. De repente, é algo que você procura e não tem na plataforma dele, mas ele visualiza uma forma de pegar do concorrente, alguma coisa assim. Ou ter uma Aham, plataforma a mais, aí eu não vou deixar meu cliente sem aquele filme, eu vou ter uma forma de oferecer ele de alguma maneira. Entendeu? legal. Interoperabilidade, boa. Mas vamos pensar o seguinte, até para facilitar, deixa eu fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para facilitar a minha vida, né? Porque até escrever interoperabilidade já acabou o almoço. Gente, vamos pensar o seguinte: imagina que você chegou na Amazon Prime, entrou lá no aplicativo, já apareceu assim: esse é o para você. E aí você já dá play e sai assistindo. E pode ser baseado em algoritmo, assessment, machine learning, tudo isso. Mas eu estou pensando assim, oferecendo uma sugestão direta e automática, tipo assim. Eu cheguei na Amazon Prime, ele falou assim: esse é a melhor coisa para você assistir nesse momento. E já começa a passar.
Ou então ele faz uma pergunta simples, né? O que você quer agora? Ah, eu quero 1 hora sem me preocupar. E aí ele escolhe qualquer coisa de 1 hora e põe para passar. Seria interessante uma coisa assim? Eu ia gostar. Seria super. Oi? Eu ia amar Seria também. super. Então, legal. Como que a gente ia saber? Porque assim, a gente imagina que se ele desse uma sugestão direta e já fosse direto ao ponto, isso ia melhorar o quê? Nossa entretenimento, relaxamento e tudo mais. Como que a gente vai saber se realmente essa hipótese é válida? Como que a gente poderia testar para saber se a nossa solução está entregando o que promete? E aí precisa ser dados mensuráveis, né? A gente tem que ter uma forma de medir que coloquei lá uma telinha e isso está dando certo. Eu acho que perguntando para o usuário se gostou ou não da sugestão, assim, que nem a Netflix faz, só que numa escala, assim, como a gente quer mensurar o quão bom tá esse algoritmo, ou, enfim, numa escala seria, eu acho que o ideal. Tá. E aí, por exemplo, vamos supor que você perguntou sim ou não. Quanto sim eu precisaria para falar, opa, valeu a pena essa solução? Metade, 30%, 80%? Sei lá, uns 70%? 70%? Não tem regra, tá? A gente pode chutar aqui. Oi? Eu já dei mais GPS. para 80 e poucos por cento. Teste AB. Sabe o que que eu faria, gente? Um Porque NPS? Não, sabe o que que eu faria? Vamos supor que você entrou, apareceu um vídeo lá, você pulou. Ou você assistiu 5 minutos e pulou. Por exemplo, ter testado por quantidade de, vamos chamar de skips. Né? Ah, Ou que nem seja, o Spotify. Aí ele não te sugere outro semelhante, né? Ele já vai para outra linha. não, ó, tudo bem, Vivi, mas assim, a gente está testando essa hipótese, só de dar uma sugestão. Tá testando, tá. Se, por exemplo, quantidade de skips for maior que 50%, ou seja, mais da metade das pessoas pularem, essa hipótese não era válida. Uhum. Ou, né, aquilo que eu imaginei que pudesse funcionar. Ou se fosse o caso do Carlinhos, ó, a gente poderia falar assim, testado por quantidade de likes. Aqui eu não vou lembrar agora exatamente, a gente só precisa confirmar. Mas se tiver menos do que 50% de likes, não era uma hipótese bacana. Porque é interessante a gente saber, por exemplo, porque você viu, a gente fez uma primeira sugestão. Nem precisa ter tanto IA tal, mas aí será que compensa investir em tanta coisa pesada aqui? A gente já faz um primeiro teste, né? Se mais da metade começar a pular, opa, acho que o pessoal não gosta mesmo. O pessoal gosta de ter opções, talvez. Né? A gente está avaliando, né, se ter uma opção direta ali para a pessoa traria algum resultado. Legal, aí, Carlos, poderia ser uma próxima experimento. Vamos experimentar se, com base no que ele já assistiu, apesar de que provavelmente eles já fazem isso, né? O que aparece lá como sugestão no Netflix, Amazon, provavelmente Netflix provavelmente Netflix. faz isso, É. Se o vídeo for pulado em até 15 segundos, pode buscar outros vídeos de categoria. Aí a gente teria que fazer um segundo experimento, né? Então, isso é interessante a gente pensar, gente, que experimento é bem específico. Bem específico. Um próximo passo talvez seria pensar como fazer esse experimento da forma mais barata possível, porque eu não quero gastar muito dinheiro para fazer um experimento. Né? Porque aí a próxima etapa aqui desse trabalho é como fazer um experimento barato. Como fazer isso o mais barato possível. Vocês estão colocando várias sugestões. Aí a gente tem que avaliar aqui o que é mais barato que dê para eu avaliar uma hipótese. Né? Porque a gente está pensando o quê? Será que a pessoa tá... Porque às vezes ela está por falta de opção, às vezes é por excesso de opção. Às vezes né, a gente não tem certeza, a gente tem que o quê? Validar a hipótese. E para validar a hipótese, a gente faz experimentos baratos, né? Porque eu não vou poder gastar muito. E olha que interessante, assistir algo que agrade, entretenha e relaxe nunca vai mudar.
né? E esse problema, né, de não encontrar algo para ver, dificilmente vai mudar, né? Porque daqui 10 anos, quando já tiver... Porque no TikTok, às vezes, o que a gente faz antes de ficar 3 horas no TikTok é que a gente está procurando aquele conteúdo bacana, né? Às vezes a gente até vê um TikTok e a gente fala assim, agora deu por hoje, né? Então essa busca, né, por algo é algo que nunca vai... É um problema que a gente sempre vai ter, né? A gente tem muitas opções disponíveis. Encontrar algo que agrade, né? Encontrar algo que seja do meu gosto, talvez seja um problema que a gente sempre vai ter. Legal, gente? Fez sentido? Eu não falei os exemplos, né? Porque olha que interessante, né? Aquele mesmo, para assinantes pagantes, nós melhoramos a disponibilidade de faturas e realizamos a alegria dos contadores, oferecendo o quê? Downloads de faturas. E eu vou avaliar se está sendo feito, quantos downloads estão sendo feitos por dia. Ou então eu posso oferecer faturas por e-mail. Então, dependendo de quantos e-mails forem abertos, entendeu? Estou mandando e-mail com a fatura, o cara não abriu nenhum e-mail, então receber por e-mail não é uma solução interessante. Tá? Por quê? A gente pode integrar automaticamente, é uma solução muito mais cara. Mas primeiro eu quero avaliar, será que ele realmente precisa da fatura? Porque ele está recebendo ela por e-mail e não está abrindo? Aí eu tenho a opção de download, mas ele não faz download? Será que ele realmente quer essa fatura? Né? Então, você vê, porque ele poder ter a alegria dele de contabilizar tudo isso, ele sempre vai querer. O contador, a felicidade dele é contabilizar as coisas. Mas será que é a fatura que ele está precisando? Então, a gente tem que fazer o quê? Entender, né, o que a gente pode fazer por ele, né? Entender o que é a dor, o que é o trabalho que ele quer realizar e fazer experimentos para validar hipóteses e encontrar as melhores soluções. Diga, Vivi. Achei interessante que, no fundo, é uma maneira mais clean, mais enxuta do método científico, no fim das contas. Problema, hipótese, solução, proposta, solução, testa, né? Avalia, só que de uma maneira mais clean, sem tantos... Porque assim, se a gente for fazer um processo científico para cada hipótese, a gente nunca vai entregar mais nada, né? Mas o legal... Tem aquele excesso de rigor, né, que eles têm, mas segue a mesma linha de pensamento, assim, né? Bacana. E aí, gente, isso aqui é muito importante, sabe por quê? Porque, assim, uma coisa muito comum no mundo do software, dos produtos, é que a gente investe para criar uma solução, coloca no ar, e aí, por exemplo, ninguém está usando. Aí vem alguém e começa a trabalhar o quê? Como melhorar aquilo para alguém usar. E aí chega uma hora que o que o time está perseguindo é fazer as pessoas usarem. E a gente começa a investir e melhora isso, melhora aquilo, porque a gente está meio que querendo empurrar a goela abaixo. Só que a gente não parou para ver, será que ela realmente quer aquilo? E se a gente já define, né? Por exemplo, eu vou oferecer isso. Se menos de 50% das pessoas ficarem no vídeo, gente, não foi uma boa ideia. Muda a estratégia. Porque a gente tende a fazer o quê? Melhora a telinha, põe o botão em cima, põe embaixo, e a gente fica. Só que, gente, já define o seu critério de insucesso. Inclusive, aqui entra também o processo científico, né? Porque num processo científico, a gente não quer provar que a hipótese está certa, a gente quer provar que ela está errada. Então, você tem que focar em inviabilizar a sua hipótese. Porque provar que dá certo é fácil, a gente dá um jeitinho e prova. Agora, você tem que se esforçar para provar que você está errado. Tá? Então, quando a gente vai entregar um produto, alguma coisa, se esforce para provar que a sua hipótese está errada. Se você não conseguir, aí realmente você tem uma solução boa. Porque o processo científico envolve, inclusive, se vocês querem entender se algo é validado cientificamente, alguém inventa uma solução, as outras pessoas, elas ficam tentando provar que aquela solução é errada. Isso é o processo científico, é a gente provar que aquilo não está certo. Se a gente não conseguir,
Então aquilo era uma boa solução, era uma hipótese válida, né. Então é muito interessante. Eu gosto muito do mundo ágil, né, porque ele inverte muitas lógicas, né. Em geral, a empresa fica fazendo de tudo para provar que a solução era boa. E aí, às vezes, a gente muda até a forma de perguntar, mas o que que a gente está fazendo? Maquiando dados, né, que é o que o que estão fazendo nas eleições agora, né. Eles levam para o candidato uma pesquisa de opinião mal feita, mas que agrada o candidato, né. Só que, gente, qual é o valor disso, né? Agradar a pessoa com números que não são realísticos, né. Então, muito interessante. Você vê quanto que dá para a gente pensar aqui. Tranquilo, gente? Alguma dúvida, sugestão, acréscimo? Tranquilo? Tranquilo, excelente. Muito bacana, né. Por isso que eu gosto da forma, né. Isso aqui, gente, eu até esqueci, deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu tinha preparado um slide, é tanta coisa, e aí o slide mais legalzinho que eu queria colocar, eu não pus, olha que coisa. Cadê aqui? Shift Up, PDM. Ah, gente, a Globoplay é uma coisa à parte, né. Mas, gente, muitas vezes essas plataformas é assim, a gente tem que colocar no ar, e aí eles pensam muito em colocar rápido. E aí um exemplo que eu acho sensacional, quem aqui é cliente Nubank? Coloca eu aqui no chat. Eu. Né, quando vocês quem era cliente agora vamos fazer uma outra avaliação aqui, deixa eu pôr umas estrelinhas. Quem era cliente do Nubank quando era só cartão de crédito, não tinha conta corrente? Coloca eu aqui. Né. O que que aconteceu? Eu lembro até hoje o dia que o Nubank anunciou a NuConta, que era uma conta que você fazia depósito por boleto e mais nada, mais nada. E eu abri no computador errado, gente, mas tudo bem. O que que eu falei? Nunca que eu vou abrir conta, para que que eu vou ter uma NuConta, gente? Essa conta não faz porcaria nenhuma. Olha o que que virou a NuConta hoje. Hoje, por exemplo, eu só tenho a minha conta no Nubank, não tenho mais nenhum outro banco, a minha pessoa física. Porque ele já faz tudo o que eu preciso. E eu fui uma pessoa que falei: "No conta, o Nubank está viajando. Nunca que eu vou abrir essa conta". Ó, Product Management, né, que é o ICP-PDM, ele tem uma série de temas, né. Então esse que eu trouxe para vocês é o que fala sobre um pedacinho sobre necessidades do cliente e features, né. E aí, claro, a gente vê como ciclo de vida do produto, modelo de negócio, backlog, né, priorizações, visualizações de backlog, eu acho sensacional, né. Eu sou suspeito a falar, porque tudo que o Jürgen faz eu acabo gostando, mas eu achei que ele foi super cuidadoso aqui, né, com os workshops do Shift Up. E aí, inclusive, é isso que eu queria mostrar, né, porque a gente está com o Shift Up, né, na nossa agenda. Apesar dele ter descontinuado o programa, a gente está muito assim, né, nossa, vamos manter, não mantém, porque são 3 cursos sensacionais, né, o BAF, o LEA e o PDM, né. Então a gente vai ter essas 3 turmas. A gente ia fazer as 3 seguidas agora em novembro, né. Então, Ju, se você estava pensando nisso, a gente resolveu trocar a estratégia, né. Então a gente vai ter agora dia 4 e 5 o BAF, né, que é uma turma que já estava confirmada, e aí janeiro e fevereiro, ou fevereiro e março, a gente vai fazer o LEA e o PDM. O PDM acho que é o primeiro, né, e depois o LEA, que é toda a formação aí para você trabalhar no aspecto de inovação, liderança e gestão de produto, né, todos esses temas, né, como fazer a necessidade do cliente, priorizar corretamente, balancear. Então, é conteúdo aí para quase uma universidade de agilidade voltada, claro, inovação, experiência e produto, tá. E os 3 eles são certificação, tá vendo? ICP-BaF, ICP-LEA e ICP-PDM, que é aquela certificação bacana da IC Agile. E a novidade, a gente está fazendo um teste, um experimento, né, a gente conversou com o Simpla e a gente liberou o parcelamento sem juros, né, para esses cursos.
Então, quem tiver interesse aí, já quiser garantir, dá para parcelar no cartão sem juros, então, e ainda tem o desconto aqui do CoLearning, tá? Então, quem quiser conhecer, gente, são 4, vocês vão ver o valor lá, para tirar 3 certificações, né, 3 cursos completos, é praticamente de graça, né? Então, fica a dica aí, quem quiser, dá para já participar com a gente dia 4 e 5 agora, né? Claro, esse é o combo líder inovador, né? Que constitui os 3 workshops, mas vocês podem, claro, fazê-los independentes. Os 3 são independentes um do outro, mas eles se complementam e se entrelaçam em algum momento, tá bom? Então fica a dica. Esse evento que eu coloquei embaixo, quem não está convencido ainda, a gente vai fazer 3 encontros, né? Um vai ser hoje à noite e depois segunda e terça, porque a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre alguma coisa do Business Agility, também da parte de liderança e da parte de produto, né? Então a gente vai ter aí 3 encontros, quem quiser participar, hoje à noite, segunda e terça, se inscreve aí, é um evento gratuito também, e você tem a opção, né, de pagar R$ 15 simbólicos aqui, que a gente direciona para projetos sociais, mas quem quiser estar com a gente e conhecer um pouquinho mais, porque daí hoje o conteúdo era do PDM, mas aí nessa trilha a gente vai trazer um pouquinho de cada um dos 3, tá? Então, participe aí, chama a galera, né? Uma coisa interessante, a Leonora eu sei que já chamou a gangue dela aí, mas compartilhem com suas redes, tal, tragam aqui, porque é um conteúdo que vale a pena, né? A gente fica muito preso aí ao que a gente vê que está na moda, que é mais usado, mas tem muita coisa que a gente discute aqui nesses encontros que não está tão disponível em qualquer lugar, tá? Então fica a dica. Ô, Ti, Oi. tudo bem, gente? Boa tarde. Posso dar um testemunho sobre o primeiro ali? Você fez o BAF, né? Eu fiz o BAF. Olha, gente, hoje eu estou como Agile Coach, né, na Galp, e assim, eu não estou em função de TI, ou seja, eu estou dentro da área de negócio. E para quem quer entender um pouquinho mais, por exemplo, eu estou usando na essência o que eu aprendi no BAF, assim, justamente porque a parte de vortex da inovação, como que você conduz isso daí, a gente está criando time, está fazendo uma coisa assim, bem maluca, sabe? Então, eu já falo na prática, assim, eu fiz o curso com o Ti, tem uns 1 ano e pouco, 2 anos, não tem, Ti, mais ou menos, não, acho que mais perto disso, assim. E, cara, assim, vale muito, porque não é um conhecimento anacrônico, assim, acho que se usa muito. Então, eu super recomendo, assim, faço votos. Eu tenho um carinho especial por essa trilha aí, porque eu acho sensacional. Em todos eles, Marcelo, tem uma opção, combo líder inovador. E aí esse ingresso é o que tem os 3 cursos. Aí você pode fazer a inscrição em qualquer um dos 3, né? Porque daí a gente adiciona nos outros, tá? Então, todos eles têm a opção do combo. Quer ver? Deixa eu pus aqui. Eu mostro para vocês, ó. Porque, ó, os 3 eventos estão aqui, ó, se você entrar no BAF, aí aqui tem, ó, combo líder inovador. Esse aqui, eles são os 3 workshops. Então, se inscrevendo no combo líder inovador, você tem os 3. Tranquilo, Vivi. Obrigado aí. Eu tô te devendo uma reunião, né? Eu vou te chamar lá para a gente marcar. E, pessoal, queria agradecer também, ó, já estamos avançando. Olha, já 1h20, passou voando aqui. O BAF a gente vai ver, né? Porque como a gente acabou antecipando ele, então pode ser que a gente faça uma nova em janeiro, fevereiro. Então, se você quiser fazer algum dos outros 2 no combo, pode se inscrever, porque daí a gente abre uma nova turma para o ano que vem, tá, Tainá? Porque esse é um curso que, por mais que a gente deveria até não fazê-los mais, né? Mas não tem como, é uma coisa, um conteúdo muito sensacional aí. Eu acho que a gente vai levar ainda por uns bons tempos esses cursos. Então, brigadão, gente. Bom almoço aí, quem ainda vai comer, quem já comeu, e mais obrigado por
prestigiar mais uma vez. Deixa eu interromper a gravação aqui.